Sou Gabriel Lourenço e hoje a gente vai falar sobre o movimento movimento corporal dentro do trabalho da ayahuasca. Tá? Eu quero pontuar 3 itens. A manifestação mediúnica, tá? O controle mediúnico e o respeito. Ué, como assim? Você já vai entender. Primeiro, manifestação. Tá? Olha, é muito importante que você entenda, quando você vai para um ritual de ayahuasca, né, que tipo de ritual você está indo. Como assim, Gabriel? É porque existem formatos diferentes de rituais. Né? Existem rituais onde você tem um padrão a seguir, comportamental, né? Que é o caso das igrejas do Daime, que eu sempre cito aqui. Ou seja, quando você vai lá, tem um momento que você pode ficar sentado, tem um momento que você vai bailar, né? Olha só, aí você tem movimento do corpo dentro desse processo, tá bom? Legal, esse é um formato. Existem rituais onde você tem a possibilidade, por exemplo, de ficar simplesmente deitado. Toma sua ayahuasquinha, deita, relaxa e deixa o processo fluir. Né? Foca na música, tá? Muitas vezes é uma música mecânica, tá? Você foca na música, usa ela como um corrimão para você não se perder dentro do processo, e aí você faz ali o teu trabalho de autoconhecimento, o teu trabalho de introspecção, junto com a ayahuasca. Existem outros tipos de rituais que te dão um pouco mais de liberdade de movimento, né? Onde, por exemplo, num bandaime, tá? Onde é muito comum você ter as manifestações, né? As incorporações, tá certo? E aí é importante que você entenda para qual ritual você está indo, né? Porque imagina, se você está num ritual onde a ideia é você realmente deitar e relaxar, e mergulhar no processo e tudo mais, né? Fazer o seu trabalho ali, mas o amiguinho do lado entende que não, que é para ficar dançando, pulando, sei lá, dançando capoeira no meio do ritual, aí fica difícil, a gente vai ter um conflito nesse processo, tá? É onde entra a questão que eu falo do respeito, tá? Mas a gente vai chegar nesse ponto. Então, olha, em algumas situações, tá? É muito difícil você controlar a manifestação física, tá? É bem difícil, né? Às vezes você está ali se segurando e o corpinho está aqui, ó. Dependendo do tipo de música que está tocando, o seu corpo pede para o movimento acontecer, tá? Então, observa que tipo de ritual você está, para ver se você pode realmente, né, se está ok você manifestar dessa forma, e pensando na questão que eu falo de bom senso, respeito e tudo mais. Mas, veja, o movimento dentro da ayahuasca, ele também faz parte do processo. Ele também faz parte do processo. Tá? Eu me lembro que no meio de um ritual, uma vez, era um ritual para pouquíssimas pessoas, tinham que... Para pouquíssimas no sentido número, tá? Não era nada, não precisava ter ninguém especial ali. E eu me lembro que o pajé, ele entrou num transe muito alto. E de repente ele começou a se movimentar como se fosse uma ave. Mas foi uma coisa mais linda de se ver, né? Ele começou a andar pelo salão como se fosse uma ave, e você via que ele estava naquele transe absurdo. Ou seja, o movimento está dentro do processo da ayahuasca também, tá? Vocês querem ver uma outra coisa interessante? Né? Por exemplo, quando você tem uma gira de Exu, né? Que quando chega a hora das pombogiras, né? Eu acho muito legal. Se você está muito na força numa hora dessa, tem coisa que você consegue visualizar, né? Então, nada do que acontece é por acaso, né? Eu vou citar uma pombogira porque vocês vão entender. Por exemplo, pombogira sete saias, né? Ela tem um movimento muito peculiar, que é quando ela pega a pontinha da saia e faz este movimento com a ponta da saia. Gente, na hora que ela está fazendo isso, ela está arrancando um monte de energia ruim.
não é frescura, tá? E quando a pessoa está incorporada com uma entidade dessa, ou está com a vibração dela aqui, ó, emanando do lado, né? O médium, ele acaba fazendo os trejeitos da entidade, tá? É lógico, existe a questão, depois eu vou falar a respeito disso, existe a questão do arquétipo que está na cabeça do médium, tá? Isso interfere, nossa, mas interfere muito, mas muito mesmo, no processo de incorporação, tá? Mas eu dei esse exemplo só para vocês entenderem que o movimento também faz parte do processo da ayahuasca, tá? Legal. No começo, o que pode acontecer é a pessoa ter muito medo, tá? Ela tem medo, ela fala, puxa vida, eu vou tentar me segurar aqui e não vou me mexer de jeito nenhum, eu tenho que manter o controle. Você fazer um bom trabalho de ayahuasca não consiste em você tentar manter o controle. Ah, Gabriel, pelo amor de Deus, se eu perder o controle vai virar o caos, né? Não vai, não vai. É a briga pelo controle que faz virar o caos. Eu vou fazer uma analogia aqui, eu sei que esse vídeo vai estender um pouquinho, mas eu vou fazer uma analogia aqui, onde você vai entender inclusive um pouquinho o processo da peia. Olha que interessante. Vamos colocar da seguinte forma, faz de conta que o teu ritual de ayahuasca, tá certo? Ele representa o quê? Uma viagem de carro, tá bom? Legal. E, óbvio, né? Você vai querer dirigir esse carro, mas não é essa a ideia. Porque se você dirigir, se você ficar no controle, você só vai conseguir prestar atenção na estrada. E você vai perder tudo que está acontecendo aqui. Tá? Então você vai perder um pássaro, você vai perder uma árvore, você vai perder a paisagem em si. Você está vendo, está tudo acontecendo, mas você quer aqui, ó, manter o controle. Tá bom? Legal. Mais do que isso, você quer definir qual é o ponto final dessa viagem. Tá? Você quer definir o ponto final e você quer que chegue num lugar bom. Tá? E aí eu digo para você, não é assim que funciona. Tá? Você quer fazer um bom trabalho de ayahuasca? Então você faz assim, você senta no lugar do passageiro, tá? E deixa, né, o espírito da ayahuasca dirigir esse carro, tá bom? E aí você vai ter tempo, né, para ouvir ensinamentos, para poder observar o que está acontecendo ao seu redor, tá? Sabe quando a peia começa? A peia começa quando porque você estava aqui dirigindo e de repente você vai para o banco do carona e você descobre que você perdeu o controle do carro. E aí você tenta tomar o controle a todo custo, né? E aí a peia vem quando você, imagina essa cena, né? Parece cena de filme de comédia. E aí você começa a brigar com o motorista e daqui a pouco o carro ele não está mais na estrada retinho, ele começa a fazer isso e a peia vem quando esse carro começa a descer o barranco, tá? Que aí começa a dar várias piruetas. Essa é a peia, essa é a peia. É quando você tenta tomar o controle de algo que não era para você tomar o controle, é simplesmente para você relaxar e deixar fluir, tá? Então, quando você começa, né, a receber esses estímulos no teu corpo, né, uns trimeliques e tudo mais, existem rituais, existem casas onde tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode deixar fluir nesse sentido, né, de deixar se manifestar e tudo mais. Não precisa ter medo, tá bom? Agora, existem algumas casas que trabalham de uma forma um pouco mais reservada, né? E aí aí vem o segundo item que eu falei lá no comecinho, que é o quê? É a questão do controle. Então você tem que ter um pouquinho, um mínimo de domínio mediúnico, tá? Para saber que aquele não é o momento, né, de você virar no giraia, não é o momento, ok? Você tem que saber segurar, tá bom? Porque muito provavelmente, tá, eu posso estar enganado, muito provavelmente, se você tiver num ritual onde está se chamando caboclo, onde está se chamando um boiadeiro, né, não deve ser o ritual onde você vai ficar deitado, todo mundo, pianinho, né?
naquele salão. É um pouquinho diferente, tá? E provavelmente você deve ter a permissão para a abertura, né? Para poder deixar a entidade se manifestar de forma um pouco mais livre. Então, use um pouquinho do bom senso, tá? É óbvio, eu sei que leva tempo para você ter um pouquinho de domínio, para você ter um pouquinho de controle, tá? Mas entenda, tá? Quanto mais você ficar tentando arrancar o controle, né? Ou seja, o volante das mãos do espírito da ayahuasca, mais probabilidade de peia você vai ter. Porque você está entrando em conflito, né? A medicina está falando, senta, relaxa, né? Se for necessário, abre a janelinha do carro, vomita para fora e olha para o teu caminho, né? Olha a paisagem e tudo mais. Mas você fica querendo tomar o controle, não vai dar muito certo. Se isso estiver muito intenso e começar a trabalhar a parte de movimento, observa apenas em que tipo de ritual você está. Né? Se está ok, se está tudo bem você ter esse tipo de manifestação na casa, porque senão você vai acabar atrapalhando a ritualística do seu amiguinho que está ali do lado, tentando só prestar atenção na música, né? E aí ele não vai conseguir, porque você está pulando do lado dele ali, né? Às vezes fazendo um monte de ruídos, gritando, sei lá. Tá? Então, um pouquinho de controle mediúnico, ele é legal para você poder manter a linha. Mas entenda, tá? Se você está aqui como passageiro e está só observando e deixando fluir, esse é o controle que você precisa ter. Esse é o controle. Confia, só isso. Confia que a medicina sabe aonde ela vai te levar. Tá? No momento em que você confia e se permite, filho, você vai ter um monte de experiências assim fantásticas, muito lindas, muito restauradoras, sabe, muito reveladoras, experiências de autoconhecimento extremamente profundos, tá? O vídeo ficou um pouquinho extenso, eu peço desculpas, espero que vocês tenham entendido qual é o ponto relacionado a movimento. Dá até para a gente falar um pouquinho mais a respeito de movimento, né? Dentro das linhas espirituais, a gente pode combinar isso, falar sobre os derviches, falar sobre as giras, né, dentro do candomblé, dentro da Umbanda, sobre o bailado do Daime e tudo mais. Então, essa movimentação ela é muito interessante, ela é muito bacana, tá? Eu só penso que você deve respeitar a casa onde você vai fazer o seu trabalho, tá bom? E existe um momento onde você tem que dominar um pouquinho o processo, tá? Para não se exceder, mas na maioria das vezes, deixa o espírito da ayahuasca te guiar nessa estrada que vai por mim, ele sabe o que está fazendo, tá bom? E aí você só aprecia e recebe os teus ensinamentos, tá? Vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado.